Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei, este é o programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. Eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa tal de expiação tão comentada no Espiritismo. Do que se trata, afinal? Expiação é a consequência de uma falta cometida. E para podermos entender como funciona isso, vamos iniciar falando das causas do sofrimento. Para que passamos por esses sofrimentos? Kardec explica muito bem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que a maioria das causas dos sofrimentos é desta vida mesmo, das condutas atuais. Mas diz ele que a causa pode estar nas existências anteriores, na nossa conduta e na própria destinação da Terra, um mundo de provas e expiações, onde o homem expia o seu passado, um passado de equívocos. Então, nós estamos encarnados em um mundo classificado como de provas e expiações, meus amigos, de causa e efeito, e sintonizados com esse mundo. É ele que nos acolhe por campo vibracional, pelo nosso modo de ser, nossos sentimentos, nossos comportamentos, e muitas vezes nós maldizemos o planeta Terra. Mas esse é um mundo que cabe para nós, por conta do nosso conteúdo íntimo. Nós não temos ainda sintonia para um mundo melhor, um mundo feliz. E, portanto, o progresso para os nossos espíritos necessita da experiência da dor e das novas oportunidades futuras ofertadas pela misericórdia de Deus a nosso favor. Então, a lei de Deus, ela é sábia, perfeita, a vida devolve as consequências das nossas condutas dentro do processo pedagógico que envolve a dor e o sofrimento, mas que, se forem bem vividas, irão fortalecer os nossos espíritos. Não há quem não passe por algum tipo de sofrimento. E Kardec explicou muito bem o mecanismo evolutivo na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 7, intitulado Código Penal da Vida Futura. Você poderia explicar para nós, Donizete, do que se trata esse código? Primeiro, queremos dizer que essa obra, O Céu e o Inferno, ela é muito importante, muito elucidativa sobre diversos aspectos, tratando do céu, do inferno, dos demônios, dos anjos, purgatório. Inclusive, no próximo ano, 2025, irá completar 160 anos. E esse capítulo 7, referido pela Karina, tem por título As Penas Futuras segundo o Espiritismo, ou seja, trata da lei de causa e efeito. Quais as consequências das nossas escolhas felizes, dos nossos atos que prejudicam a nós mesmos, ao próximo e até mesmo a natureza? No final do capítulo, Kardec nos apresenta o Código Penal da Vida Futura. São 32 artigos, resumindo a lei de justiça divina. Particularmente, o codificador vai se referir às consequências para o espírito imperfeito após a morte do corpo. Ninguém foge à lei de justiça. Se não começamos a sofrer aqui mesmo pelas nossas ações contrárias ao amor, somos alcançados na vida após a morte, no mundo espiritual. Como diz Kardec, nada foge à justiça de Deus. Nenhuma ação e mesmo um só pensamento está fora da justiça divina. Da mesma maneira, todo bem praticado é levado em conta em favor do espírito. Experimentar as consequências dos seus erros tem uma finalidade educativa, é a de trazer o espírito de volta para o caminho do bem. Um processo que consiste em 3 aspectos, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento é, podemos dizer assim, o cair em si, perceber os seus enganos e desejar se tornar melhor. Quanto mais retarda esse momento, mais sofre o espírito.
porque, por mais que faça, não consegue ser feliz. Em seguida, o espírito haverá que passar por sofrimentos físicos e morais, porque o arrependimento naturalmente provoca uma tristeza e a percepção de culpa, o que gera grande aflição, que motiva o espírito a não repetir o seu erro e avançar para a frente. Igualmente, como forma de fixar o ensinamento, poderá experimentar a dor que causou no semelhante, de modo que não tenha qualquer dúvida de que a sua atitude realmente é geradora de danos e sofrimentos. Finalmente, às vezes até simultaneamente e às vezes posteriormente, a reparação é a condição indispensável para que o espírito se quite totalmente com o passado delituoso. E essa reparação consiste em se fazer o bem a quem se fez o mal, ou fazer certo o que antes fez errado. Enfim, procurando se tornar melhor, desenvolvendo a inteligência, as virtudes e fazendo a caridade. Então, meus amigos, essa compreensão dos mecanismos divinos nos ajuda a acionar a vontade para avançar espiritualmente. Todo mundo passa por esses 3 passos que são o arrependimento, a expiação e a reparação comentados por Donizete. Isso ocorre naturalmente, mas podemos adiantar isso e corrigir nossa conduta para avançar mais rápido. E Kardec vai informar que o espírito não se permite paz enquanto não repara as suas faltas. A lei de Deus está configurada na nossa consciência, conforme está descrito na questão 621 do Livro dos Espíritos. Sendo assim, em algum momento da jornada, mais cedo ou mais tarde, a consciência acusa, ela grita, dentro do seu processo de despertar. E vem o arrependimento. E a partir dele, do arrependimento, vem a melhoria. Então, Donizete, arrependimento é diferente de remorso? Qual é a diferença? Bem, o arrependimento naturalmente provoca no espírito um juízo de valor sobre seus atos passados e reconhecimento de sua culpa, da sua responsabilidade. Isso é indispensável, porque não basta um aparente arrependimento, da boca para fora. O arrependimento deve ser verdadeiro, mas a culpa é diferente do remorso. A culpa motiva o espírito a não mais errar e avançar progredindo. Já o remorso é negativo, pois significa que o espírito ficará preso ao passado delituoso, desejando punir-se pelo que fez, lamentando quando a lei de Deus é amorosa e deseja que sempre façamos o bem e avancemos para a luz e a felicidade. É como um carro que fica patinando e não sai do lugar. Então, nós devemos nos arrepender, mas não devemos ficar cultivando o remorso, nos acusando incessantemente, porque isso não vai produzir o crescimento espiritual e nem o nosso reajuste perante a consciência e perante Deus. Mas então, Karina, nós teremos que reencarnar nas próximas vidas com aqueles adversários, inimigos, pessoas que nós conflitamos ou que nos magoaram? Pois é, Donizete, acho que muitas pessoas já estão preocupadas com isso, não é? Mas, na verdade, Kardec explicou que podemos escolher as condições desse retorno para os reajustes necessários. Somos espíritos medianos em termos de evolução e poderemos avaliar as nossas forças e limites nas escolhas durante o planejamento reencarnatório, junto com os nossos orientadores espirituais. E quando estamos na pátria espiritual, nós temos uma visão mais ampliada das necessidades e queremos sim reparar. Muitas vezes nós imploramos para renascer em um lar com um adversário do passado, para reconciliar e nos ajustarmos com a lei divina. A via natural de crescimento, meus amigos, é o amor. Acontece que nós elegemos o sofrimento quando nós fazemos as escolhas egoístas. Agora, Donizete, o perdão da falta, o trabalho no bem, ele ameniza a falta, mas pode não anular essa falta.
Nós temos um exemplo interessante na obra Ação e Reação de André Luiz, é o caso Lucas e Ascânio, dois abnegados benfeitores, respeitados pelas esferas superiores, mas que não demonstravam condições necessárias e específicas para se elevarem a esferas mais sutis. Como é que é essa história, Donizete? É uma história muito interessante, porque a responsabilidade, ela permanece com o infrator até que ocorra a plena expiação e reparação, ainda que as nossas vítimas tenham nos perdoado. Afirmou Jesus que o ingresso nas bodas divinas pressupõe a túnica nupcial. E isso significa termos a nossa consciência limpa. Assim, por mais que nós tenhamos evoluído, as pendências não resolvidas, às vezes muito antigas, impedem o nosso acesso às regiões superiores de maior felicidade. No caso narrado por André Luiz, a que você se referiu, realmente esses companheiros, Lucas e Ascânio, que eram nobres trabalhadores da Mansão Paz, um posto de nosso lar, que depois de décadas de serviço pleitearam acesso a regiões mais elevadas. Para a análise do pedido deles, constatou-se que eles tinham uma pendência no século XV, quando integravam o exército de Joana d'Arc. E, desejosos de ter influência, assassinaram 2 companheiros, jogando-os do alto de uma fortaleza. Sendo eles agora espíritos conscientes, trabalhadores, propostos a melhorar, ao se recordarem da ocorrência, eles mesmos pediram para reencarnar e resgatar o débito, perdendo a vida em acidente de avião. E é interessante, quando o André Luiz está narrando esse fato, eles acabavam de ter retornado desta reencarnação, onde eles cumpriram o seu resgate. Como nós vemos, amigos, nós temos que resgatar os nossos débitos até o último ceitil, e é uma condição indispensável para a nossa felicidade. E assim, nós terminamos o Conexão de hoje, agradecendo aos ouvintes pela fraternal companhia, desejando a todos muita paz, um abraço e até a próxima oportunidade. Beijos nos corações e até mais.